Olá! Está começando o Visual, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Um estudo da Fiocruz traz detalhes sobre o perfil da população feminina que vive com os filhos na prisão. As entrevistas foram realizadas em diferentes unidades prisionais do país. Em muitos lugares, faltam direitos básicos para gestantes, mães e filhos. A pesquisa ouviu 241 mães e 200 grávidas, a maioria com menos de 25 anos de idade. Cerca de 90% descobrem a gravidez depois que entram para a prisão. Durante a gravidez, 55% delas tiveram menos consultas de pré-natal do que o recomendado. As entrevistas estão no documentário Nascer na Prisão, da Fiocruz, que vai ser lançado este mês. O maior medo dessas mulheres é a expectativa de separação da criança, geralmente quando ela completa 1 ano de idade. Eu não queria que a minha filha fosse pro abrigo, não. É o que eu tenho mais medo. É da minha filha ir pro abrigo. E se nenhum familiar quiser nosso filho, ele vai para um abrigo. E eu já fui para o abrigo quando eu tinha 7 anos, eu fiquei no abrigo até os 18, mas eu não quis ficar. Na maioria dos estados brasileiros, as gestantes são transferidas no 3º trimestre da gravidez para presídios que abriguem mães com os filhos, normalmente longe da família. Elas são levadas a hospitais públicos para o parto, 36% delas algemadas, 8% permanecem com as algemas até mesmo na sala de parto, no momento do nascimento da criança. A alegação é tanto da escolta, né, que alega a questão de segurança, e uma certa complacência da equipe médica que se sujeita a isso, mesmo sabendo que ela não tem condições físicas de fugir. Para a advogada que participou da pesquisa, muitos direitos de mães e gestantes têm sido negados nos presídios. Existe um grande número de crianças que nascem ainda nas prisões e isso traz uma série de consequências negativas. São crianças que geralmente não recebem, por exemplo, testes, tanto de sífilis quanto de HIV. Entre 2005 e 2014, o número de mulheres encarceradas aumentou 118%. Os principais crimes que as levam à prisão são tráfico de drogas, com 68% dos registros, seguidos por crimes contra o patrimônio, como estelionato e roubo, com 9%. 7% perderam a liberdade por terem cometido homicídio ou latrocínio, que é roubo seguido de morte. Uma das conclusões do estudo aponta a possibilidade de prisão domiciliar ou soltura, já que a maioria é suspeita de crimes de baixa periculosidade e muitas não têm uma condenação. São geralmente mulheres afrodescendentes, são mulheres pobres, com baixa escolaridade, que já passaram por um processo de exclusão social e acabam sendo novamente vulnerabilizadas na situação prisional, né? Grande parte que está ali não era para estar presa, não era para estar privada da liberdade, porque mesmo as suas acusações implicam em penas que permitiriam a aplicação de alguma medida que lhe tirasse do cárcere. Tem aumentado os relatos de passageiros com deficiência que são impedidos de embarcar nos aeroportos do país. Em alguns casos específicos, existe a necessidade da apresentação de uma autorização médica. E o que tem gerado muito transtorno aos passageiros, que não precisam apresentar o documento. O escritor Pedro Bertolini estava com tudo pronto para lançar o livro Proesias em Recife. Mas mesmo se planejando com antecedência, foi impedido de embarcar. Tem um monte de gente esperando, sabe? Então eu fiquei nervoso, triste, porque isso não aconteceu só uma vez. Toda vez que eu vou embarcar, é essa luta. A companhia aérea informou depois das malas já despachadas sobre a exigência de apresentar o MEDIF, formulário médico sobre a saúde do passageiro. O documento é exigido em casos de pessoas que usam aparelho de oxigênio, o que não é o caso do Pedro. Nessas condições seria necessário que se eu utilizasse o aparelho concentrador de oxigênio, o que não é o caso aqui. O escritor viaja de avião com frequência.
Como precisa usar um respirador 24 horas por dia, diz que sempre busca orientação para atender às exigências. A advogada, vice-presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, Juliana Zebral, diz quais medidas devem ser tomadas em casos como este. O tipo de acessibilidade que não precisa, descrito na resolução, que não precisa do envio antecipado do laudo médico, a pessoa com deficiência precisa somente informar, com 48 horas de antecedência, a companhia que ela é uma pessoa com deficiência e vai precisar de alguns serviços, tipo prioridade de atendimento, no deslocamento entre o check-in e o avião. Nesses casos, de 48 horas de antecedência, não é exigido nenhum tipo de laudo médico. A pessoa ela pode assinar um termo falando que ela está ciente das condições dela, que ela não oferece nenhum tipo de risco para ela e nem para os demais viajantes. Só depois de fazer um boletim de ocorrência e procurar a ANAC, a passagem de Pedro foi remarcada. Mais de 7 horas de muitos transtornos. Fazendo um boletim de ocorrência, você vai estar resguardado dessa falta de acessibilidade, dessa barreira que foi imposta para ter a livre circulação e tomar as providências cabíveis junto ao estabelecimento, junto aos órgãos públicos. Agora, ele pretende focar no lançamento do livro, mas também segue na luta para que esse episódio não se repita. A gente continua tendo que provar todos os dias que a gente é capaz de sair de casa e buscar os nossos sonhos, as nossas coisas. Então é muito difícil. A capital do Irã, Teherã, foi alvo de um ataque terrorista coordenado que teve como alvos o parlamento do país e o mausoléu do Ayatollah Khomeini. 12 pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas. No parlamento, os terroristas teriam usado trajes islâmicos de mulheres para enganar a segurança. A polícia de Teherã disse que prendeu um terceiro grupo que preparava outro atentado. Esta foi a primeira ação do grupo no Irã. A polícia britânica foi criticada esta semana por já conhecer 2 dos 3 terroristas ao atentado da Ponte de Londres no último sábado. O mesmo já havia acontecido com o homem responsável pelo atentado de Manchester, ao show da cantora Ariana Grande. Mas as autoridades britânicas afirmaram que ainda não tinham elementos suficientes para saber que eles planejavam ataques. A primeira-ministra, Theresa May, disse que está disposta a endurecer as leis relativas aos direitos humanos para ajudar no combate ao terrorismo. A cidade de Manchester se uniu no domingo para mostrar resistência ao terrorismo. 50 mil pessoas foram ao show One Love Manchester, o concerto de amor à cidade que foi vítima de um ataque terrorista no dia 22 de maio. O show teve nomes da música pop como Black Eyed Peas, Katy Perry e Justin Bieber. Também reuniu no palco os britânicos do Coldplay e Liam Gallagher, ex-vocalista da banda Oasis, ícone da música de Manchester. Estrela principal do concerto, Ariana Grande foi muito aplaudida pelos fãs e se emocionou. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos prendeu e indiciou uma funcionária da Agência de Segurança Nacional por vazar informações sobre a influência de hackers russos na eleição presidencial norte-americana. Ela era funcionária terceirizada da NSA, a Agência Nacional de Inteligência, e foi indiciada pelo vazamento de informações ao site de notícias The Intercept, o mesmo que revelou o caso do ex-agente da NSA Edward Snowden, hoje exilado na Rússia. As informações reveladas descrevem a ação de hackers da Rússia para roubar dados de pelo menos 100 locais de votação das eleições presidenciais do ano passado. Em parceria com o Neto, um geólogo lançou um livro sobre o nascimento do nosso planeta. A obra Essa é uma Longa História foi publicada com recursos arrecadados em uma plataforma de financiamento coletivo. Contar a origem e a evolução do planeta Terra para crianças com uma linguagem acessível e atrativa. Este era o objetivo inicial deste geólogo, mas a experiência dele foi além. Otávio convidou o neto Pedro, de 9 anos, para ilustrar a história e fez toda a narrativa como se fosse o garoto que a contasse. Nessa narrativa ele aborda desde a criação do universo, a evolução, a formação e evolução do planeta Terra,
a evolução da vida e finaliza com uma mensagem conservacionista da importância de nós cuidarmos do nosso planeta. Os desenhos do menino deixaram a abordagem ainda mais compreensível. Todo tema tem uma coisa que a gente tem que desenhar, tipo, tá ali num parágrafo, os dinossauros surgiram, e daí chegou uma meteoro. Daí você tem que imaginar e daí desenhar o que você tá vendo na imaginação. Com o livro praticamente pronto, a família não tinha dinheiro para a impressão. Foi aí que surgiu a ideia de tentar viabilizá-lo por meio de uma plataforma de financiamento coletivo. A iniciativa, hospedada no site Kikante, é conhecida como crowdfunding, modalidade de investimento em que várias pessoas podem destinar pequenas quantias para dar vida a ideias interessantes. Em apenas um mês de campanha, o dinheiro necessário para a primeira edição foi arrecadado. Teve contribuições de várias partes do Brasil e até do exterior. A campanha segue no ar porque a ideia é arrecadar um pouco mais para viabilizar uma nova tiragem. Parte dos livros que já foram impressos vão ser doados para a Secretaria da Educação, vão ser distribuídos gratuitamente para bibliotecas, escolas, para os faróis do saber e até mesmo para campanhas de incentivo à leitura aqui do município. Lançado durante o 10º Simpósio Sul Brasileiro de Geologia em Curitiba, o livro vai na contramão das publicações teóricas tradicionais, que fazem do tema um assunto distante da realidade dos estudantes. O livro teórico só tem letra, só letra, daí é entediante, assim. Aqui tem imagem, essas coisas. É muito legal, tem os desenhos também, é bem engraçado, muito legal. E o visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.